Conexão Indústria, o podcast do Sistema Federação das Indústrias de Mato Grosso. Fiente, SESI, Senai e IEL. Muito bom ter você em mais um episódio conosco do Conexão Indústria. E hoje tem novidade, tem um programa super legal aqui que nós vamos falar nesse episódio, que é o Rota Industrial. Você já ouviu falar sobre ele? Nunca ouvi. Eu sou Eduardo Cardoso, jornalista aqui do Sistema Fiente, e hoje o meu convidado é o Fagner Rojas. Seja bem-vindo, Fagner. Oi, Edu, muito obrigado. É isso mesmo, ele é mestre em educação e doutor em saúde coletiva e é o pesquisador que coordena o Rota Industrial, que é um programa permanente aqui do Sistema Fiente para identificar e propor soluções para demandas do setor industrial. Você já era bom assim ou fez curso no Senai? O maluco é brabo. Fagner, contextualiza pra gente o que é o Rota Industrial e, a princípio, é um nome muito legal, né? É rota. Vocês estão na rota da indústria mesmo? São várias rotas, né? Rota de emoções, rota industrial, rota da pesquisa. Então, tudo aquilo que a gente tem programado para o Rota, a gente tem colocado o nome Rota antes, até para caracterizar o nome do programa mesmo, dessa perspectiva permanente de alçar esse nome, né, a um lugar que, eu digo de certa forma, que as pessoas se acostumem com o nome e quando a gente chegar as pessoas já nos conheçam. Então, Rota é essa estratégia do Sistema Fiente que tem por objetivo visitar as indústrias, os setores da indústria e, a partir disso, se conectar com as pessoas que estão ali na indústria e trazer as narrativas dessas pessoas, ou seja, de tudo aquilo que elas vivenciam no dia a dia, dessas conexões com o trabalho, né? Tanto das potencialidades quanto das dificuldades. Então, Rota, ele traz essa natureza de pesquisa qualitativa para dentro do Sistema Fiente, que já é um processo inovador, né? E a gente consegue, então, fazer o que eu chamo de escuta sensível. Quando a gente vai, ouve, volta e faz a análise de tudo que a gente escutou e a gente começa a propor soluções a partir do momento que a gente trabalha os dados de pesquisa. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Então é você e um time de pesquisadores, né, altamente qualificado, mestres, doutores, vão até a indústria e conversam com o empresário, com os funcionários, como que é? Primeiro nós promovemos uma agenda anterior, então para a gente chegar na indústria tem muito trabalho anterior, né? Nós fazemos o contato com os sindicatos, referente ao setor, a partir disso o sindicato faz uma entrada prévia. Posteriormente, nós fazemos esse contato direto com a indústria, fazemos uma agenda de toda essa programação, com quem a gente vai falar, que dia a gente vai falar, mais ou menos o horário que a gente vai falar. Então, todos os pesquisadores ficam disponíveis e, ao adentrar na indústria, a gente começa a procurar esses sujeitos, né, que a gente vai conversar. Então, por exemplo, nós temos perfis estratégicos para isso. O coordenador do trabalho, a pessoa que está responsável ali, não necessariamente o coordenador, mas está responsável, a sustentabilidade, a pessoa que está responsável pela educação e qualificação, também o RH, né, da indústria, ou a gestão de pessoas, ou seja, para cada lugar desse tem um nome diferente. De certa forma, desempenham funções muito correlatas e aí nós temos o interesse de conversar com essas pessoas para entender essa dinâmica deles do dia a dia. Assim como tem essa grande conexão com os setores da empresa, da indústria que vocês visitam, também tem uma grande conexão aqui com as casas do Sistema Fiente, também dos sindicatos, né? Juntos pela indústria! É um programa sistêmico que se conecta Fiente, SESI, Senai e IEL e também com os sindicatos, como você disse. Sim. Está todo mundo envolvido, né? Não necessariamente para coleta de dados e para trabalhar conforme a gente trabalha com a equipe de pesquisadores, mas nós fazemos entregas para as casas, né, são as financiadoras desse movimento. Então, a cada entrega a gente pensa em colocar ponto a ponto o que cada um poderia contribuir a partir dessa análise de dados. Então, as entregas são feitas, claro, para o Sistema Fiente e para além do sistema também, porque quando a gente pensa em ouvir os problemas, potencialidades e dificuldades que o setor da indústria vive, ou a indústria especificamente que compõe os setores, a gente está falando que existe uma demanda para o sistema, mas existe uma demanda para além do sistema. Então, as instituições de ensino, as universidades, ou seja, todos os outros que a gente considera como parceiro. E aí, a partir desse momento em que a gente disponibiliza esse dado já trabalhado,
Eu digo que é uma agenda muito mais ampla que o sistema FIENTE pode dar conta. Por quê? Ele vai precisar se articular interinstitucionalmente com esses parceiros para que possa trabalhar esses pontos estratégicos que foram levantados ali pelo Rota Industrial. Bacana. Vocês estão na estrada, então, né? Tá rodando o estado de Mato Grosso, coletando essas informações, mas uma vez essas informações coletadas, o que fazer com elas? Qual que é o próximo passo? Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! O próximo passo é o desafio, né? É justamente chamar a responsabilidade todos aqueles que podem colaborar. Aí, voltando um pouquinho na fala anterior, são esses parceiros mesmo. Ou seja, por exemplo, se a gente está pensando numa estratégia de educação, falta qualificação, baixa qualificação do setor específico base florestal ou proteína animal, por exemplo, né? Nesse momento, vocês já visitaram quantos setores? Só te interrompendo. 2 setores. O proteína animal foi o primeiro, né? Certo. Que foi o nosso carro-chefe, o nosso teste, e nós realizamos o de base florestal também. No de proteína animal, nós conseguimos fechar o setor rodando todos os ciclos do projeto, né? Então, programando a agenda, fazendo a coleta de dados, voltando, trabalhando dado, promovendo o workshop, que é um movimento importante dentro do Rota Industrial, que é quando nós chamamos as instituições que estão envolvidas com aquele setor, né? Por exemplo, no proteína animal, nós chamamos o IMAC, o IMEA, a Universidade Federal de Mato Grosso, fora outros parceiros, tá? Para não deixar ninguém de fora, mas só pra gente dizer que, para além desses, também chamamos outros que estiveram foram juntos, né? Exatamente. Atenção, é agora que o bicho vai pegar. E foi importante para agregar por quê? Porque a partir disso, não é um documento que só o Sistema FIENTE conhece. É um documento que o Sistema FIENTE inicialmente pensou enquanto pesquisa, trouxe, elaborou, trabalhou esse dado, mas na hora de validar o dado, ela trouxe todos esses outros parceiros para observarem, opinar e nos ajudar a pensar sobre esse dado. Então é uma agenda que é muito mais ampla, né? Quando a gente pensa, poxa vida, nós trouxemos a universidade para discutir conosco, nós trouxemos o IMEA, o IMAC, nós trouxemos o Sindifrigo. Então, são os braços que a gente precisou estender para que a gente pudesse, então, ter um documento que não fosse do sistema, mas eu digo que é do setor, embora seja encabeçado pelo sistema. Bater uma salva de palma aqui pro profissional. E o setor de proteína animal, como você disse, junto ao Sindifrigo, que são os frigoríficos de Mato Grosso, é um setor extremamente importante para a nossa economia, geração de empregos, arrecadação. Para esse setor específico, tem algum exemplo prático do que foi identificado, diagnosticado, que de repente já saiu do papel ou está planejando para que possa ser executado, que você pode compartilhar com a gente? Olha, talvez eu tenha o pé na educação, então eu sempre puxo para esse lado. Diga lá, então. O que eu acho que fica como quase que uma linha tênue e muito importante a ser observado em todos os setores é quando a gente diz, né, Mato Grosso é um estado de pleno emprego, ou seja, a taxa do desemprego é muito baixa em comparação aos outros estados. Porém, a gente ainda tem um grande problema com relação à qualificação de pessoas para que possam ocupar esses postos de trabalho. Então, nós temos aí, dentro do Sistema FIENTE, as casas que já entregam soluções para dar conta desse problema. Nós temos as instituições formadoras, que não necessariamente compõem o Sistema FIENTE, mas também são instituições de formação. Isso é indústria! E a grande questão que a gente ouve ainda é a baixa qualificação para ocupação desses postos de trabalho. Seja desde o ensino fundamental, desde aquela qualificação antes do ensino fundamental, aquele cara que é prático, começou a fazer, fez um curso de qualificação, se aperfeiçoou por ali e continuou trabalhando, seja a gestão da empresa. Então, a gente tem um movimento aqui em Mato Grosso que a gente chama de migração de cérebros, né? Você está inventando palavra. Que quando a gente não encontra aquela mão de obra que possa ocupar esse lugar, migra de outro lugar para ocupar esse posto de trabalho. E o que a gente... trazendo talvez um paradoxo quanto a isso, nós temos esse movimento de migração, mas nós não temos um movimento de permanência dessas pessoas. Então elas vêm, testam o estado, ficam por um período e vão embora. E acaba que não tem uma perspectiva de ficar muito tempo, esse posto de trabalho é abandonado, o dono dessa indústria também fica à mercê, e aí ele sempre constrói uma narrativa de que, poxa vida, né?
nós precisamos nos desenvolver. Quando a gente pensa em PDI, pesquisa, desenvolvimento e inovação, precisamos nos desenvolver. Mas como a gente vai pensar em PDI que está lá na frente, sendo que a gente não consegue ocupar um posto de trabalho aqui, né? Então, o que a gente tem pensado é justamente fortalecer esses elos com essas instituições formadoras para que a gente possa dar conta dessa demanda, né? E aí eu digo, essa é uma demanda que o sistema já tem know-how nisso, mas sozinho ele não vai dar conta. Então, eu acho que o Sistema FIENT pode ser o grande encabeçador desse movimento de aglutinar esses outros parceiros e trazer para fazer essas discussões. Que legal, realmente fazendo conexões, assim como o nosso programa, o nosso podcast, que é o Conexão Indústria. Eu queria fazer só um parênteses e mandar nesse momento um abraço para a Ribê. Acorda, menina, vem cá! Que é uma das mães desse projeto do Rota Industrial, ou seria a mãe do Rota Industrial, que está do nosso lado, inclusive. E nossa mãe. É isso aí, não está participando da gravação, mas você que está acompanhando a gente com certeza conhece, já ouviu o episódio com ela, que ela fala sobre sustentabilidade nas indústrias. Se ainda não ouviu, volta lá, porque foi um bate-papo muito bacana. Conteúdo de qualidade é aqui mesmo. Junto com a RB, você e os demais pesquisadores, para a gente finalizar, que nosso tempo já está acabando, quais os próximos passos do Rota Industrial? Já visitaram o setor de proteína animal e de base florestal. O que mais vem pela frente? Afinal, nós temos muitos outros setores industriais de Mato Grosso. Aqueles mais relevantes, né, são 17 setores. Porém, nessa primeira rodada do projeto, nós visitamos, então, como tu disse aí, o proteína animal, o base florestal, e o nosso movimento agora é o de biocombustível, né? E aí, dentro de biocombustível, nós temos interesses em alguns produtos especificamente, então a gente não visita o setor como um todo para dizer tudo aquilo que o setor produz, a gente vai entender dele. Certo. Então, o nosso interesse, né, o do biocombustível é o etanol de milho, o cana-de-açúcar e o biodiesel, né? Então, nós vamos atrás dessas pessoas, né? Primeiro, fazendo aquele movimento sindicato, o sindicato abre essa porta para nós, aí nós adentramos enquanto pesquisadores e, posteriormente, a gente começa esse movimento que é fazer essas entrevistas, né? Que eu digo que é o momento mais gostoso, porque é quando a gente descobre o setor, tudo aquilo que a gente trabalhou antes no documento que a gente chama panorama para conhecer o setor, balizar o questionário, conversar com esses especialistas, né? Então, é todo um movimento anterior para depois que nós temos segurança de que esse questionário está palatável para a gente chegar na indústria e falar numa linguagem que seja mais próxima a quem está trabalhando lá, então a gente faz essa aproximação para fazer essa entrevista. E é o plus, né? Porque é ali que a gente ouve as histórias. E é nesse ouvir as histórias que a gente ganha potência. Que bacana, Fagner. Muitíssimo obrigado por sua participação. Nosso tempo, infelizmente, já chegou ao fim, mas o Rota tá na estrada 2023, 2024 e vai continuar na estrada visitando novos setores industriais de Mato Grosso. Dirigindo meu carro. Obrigadão. Muito obrigado. Valeu, gente! Esse foi o nosso Conexão Indústria. Se você ainda não conhece os nossos outros episódios, volta aí no player e acompanhe todos os bate-papos que nós já fizemos aqui no nosso Conexão Indústria. Grande abraço para você e até o próximo episódio. Tchau, tchau!